bem rápido a palavra do Senhor. E eu já estou ali emocionada, porque é a última semana dos meus pais aqui. O coração já está pequeno. Mas muito grata ao Senhor Jesus, porque o Senhor concedeu que eles estivessem aqui conosco por 3 meses. E o meu coração está muito feliz. Eu pensei muito durante essa semana como o Senhor é incrível, como o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Paul. Como o Senhor é maravilhoso, porque a salvação entrou na minha casa pela minha mãe. Foi a primeira a se render aos pés do Senhor Jesus. Depois foi meu irmão, meu pai. E por último, fui eu. Depois de 1 ano, que toda a minha casa já havia se rendido a Jesus. E eu queria dizer isso para você nessa manhã. Não se preocupe, porque Deus está trabalhando. Eu sei que durante esse 1 ano, eles oravam por mim. Eu não era uma filha rebelde, mas eu ainda não tinha me curvado a Jesus. Então, esta semana eu tenho pensado sobre isso, porque durante 1 ano eles estavam ali orando pela minha vida. Em 1 ano o Senhor trabalhou. E aqui estou eu, fruto de oração, pregando a palavra. Então não se preocupe. Em 1 ano Deus pode fazer muita coisa. Não se preocupe, obrigada. Porque em 1 dia Deus pode fazer muita coisa. Não se preocupe com aquilo que você tem pedido, que você tem esperado, que você tem clamado. Que você possa dizer como o salmista: esperei pacientemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Espere no Senhor. Nesta manhã eu quero fazer uma comparação gloriosa. Eu não sei até que ponto as comparações são bem-vindas. Você pode dizer comigo uma comparação gloriosa? Vamos lá, mais uma vez. Uma comparação gloriosa. Não sei até que ponto as comparações são bem-vindas, principalmente nesse momento de crescimento virtual, que muitas vezes nós mergulhamos numa vida que literalmente não existe. E quantas vezes nós estamos afundados nas redes sociais e a gente acaba se comparando. Muitas vezes a gente já se comparou com alguém que parece ter uma vida perfeita, com um casamento perfeito. Hoje nós passamos muito tempo, você vai concordar comigo, muito tempo vendo vida de outras pessoas. E geralmente as pessoas e até nós mesmos, nós nunca postamos o lado ruim. Geralmente a gente não vai colocar em público os dias difíceis, o dia que nós não temos dinheiro, ou o dia que nós brigamos em casa, o dia que nós estamos feios. Pelo contrário, nós fazemos questão de muitas vezes mostrar aquilo que nem existe. Quantas vezes nós entramos numa comparação? Quantas vezes você já não se comparou com alguém que parece ser perfeito, mas não é? Quantas vezes? E eu não quero falar sobre vida virtual, rede social, mas eu gostaria nessa manhã de fazer uma comparação de 2 reis na palavra do Senhor. E vai ser uma comparação gloriosa. Você pode dizer isso comigo? Uma comparação gloriosa. Abra sua Bíblia no livro de Daniel.
capítulo 1, dos versos 1 ao verso 7. Capítulo 1, verso 1 até o verso 7. Vamos ler juntos? Amém? Acharam? Vamos ler juntos então? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Esse livro do profeta Daniel começa relatando uma história que agora o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade o reino de Judá e toma agora cativo o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel sempre viveram em guerras e conflitos com vários outros povos. E nós estamos diante de um contexto histórico agora de uma invasão dos babilônios na terra de Judá, no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Então agora vem o rei da Babilônia e invade, peleja contra Israel e prevalece contra Israel, e pega utensílios da casa de Deus e leva para a casa do seu Deus. Eu não sei se vocês repararam, mas quando ali está escrito que leva os utensílios da casa do Senhor de Israel, do Deus Todo-Poderoso, pega esses utensílios e leva para a casa do Deus de Nabucodonosor. Não sei se você prestou atenção, mas esse Deus está com letra minúscula, porque não é o nosso Deus. E quando nós entendemos que tem uma invasão dos babilônios e eles pegam esses utensílios que era da casa do Deus de Israel e levam para a casa do Deus com letra minúscula dos babilônios, nós estamos entendendo que é como se agora o Deus pagão, o Deus da Babilônia, agora está acima do Deus de Israel. E eu não sei se você prestou atenção, mas diz a Bíblia que o próprio Deus permitiu essa invasão. E agora Nabucodonosor pega um dos seus oficiais e diz assim: você vai trazer cativo alguns jovens.
você vai trazer cativo alguns jovens. Vamos ler lá novamente. Está no verso 2, verso 3. O rei fala para Aspenaz, que era um chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real. Vamos dizer isso juntos? Da linhagem real, como dos nobres. O rei diz assim: você não vai trazer qualquer um. Você vai trazer jovens da linhagem real e dos nobres. Eu não quero qualquer um. Eu quero aqueles que é da linhagem real. Verso 4: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, que são inteligentes, instruídos na sabedoria, cheios do conhecimento. E você, chefe dos eunucos, vai dar uma porção diária para esses jovens. Eles vão comer da minha comida. Eles vão experimentar das nossas condutas. E sabe o que eu fico pensando? Esses jovens foram tão bem instruídos, pastora Aline, pelos seus pais, que quando nós continuamos a ler a palavra, nós entendemos que esses jovens não suportaram sentar na mesa do rei e comer de uma comida pagã, porque eles foram totalmente instruídos quem era o Deus de Israel. E eu não sei se você entendeu, mas esses jovens não tinham nenhum defeito, tinham boa aparência, instruídos em sabedoria. Mas sabe de uma coisa? Quando eles são levados cativos, agora o chefe do rei pega esses jovens e muda o nome desses jovens. Daniel, olha só, significa Deus é meu juiz. Misael, quem é como Deus. Ananias, Javé é gracioso. Azarias, Javé é o meu ajudador. Nomes que apontam para o Deus de Israel, nomes que apontam para o Deus Todo-Poderoso. Mas agora no cativeiro os seus nomes são trocados, e os nomes que são trocados apontam para os deuses pagãos. Mas sabe o que eu entendo? Que mesmo sendo levados cativos, mesmo sendo seus nomes trocados, que isso aponta para uma identidade trocada, eles não se corromperam, porque eles tinham tido experiências com o Deus de Israel. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Que em alguns momentos da sua vida vão tentar trocar a sua identidade, em algumas circunstâncias do seu viver vão tentar trocar o seu nome, mas é necessário você estar bem firmado e fundamentado no Deus a quem você serve. Porque não vai adiantar você ser levado cativo, não vai adiantar você ser conduzido para uma circunstância difícil, não vai adiantar quererem trocar o seu nome, porque se você estiver bem fundamentado, se você conhecer o Deus a quem você serve, pode falar o que for ao seu respeito, mas isso não vai mudar o seu coração. Você pode dar um glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos assim. Você pode levantar as suas mãos. Você pode dizer comigo assim: eu conheço a quem eu sirvo. Eu sei o nome dele. Eu sei quem ele é. E eu não conheço de ouvir falar. Eu conheço de com ele andar. Eu sei quem ele é. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei quem é esse Deus. Eu já experimentei dele. Podem vir contra mim. Podem dizer coisas ao meu respeito que eu não sou. Podem querer me levar cativo. Podem tentar mudar o meu nome, mas eu estou firmado. Ah, você precisa adorar o nome dele. Sabe por quê, pastor Adriano? Eu nem comecei. Ah, você precisa adorar o nome dele.
Muitos podem vir para te confundir, muitos podem vir confundir a sua identidade, mas tenha convicção de quem você é e o Deus a quem você serve. Podem tentar te influenciar, podem tentar te convocar para sentar numa mesa, mas escute isso, preste atenção. Qual mesa que você está sentado? Porque a ordem do rei era que aqueles jovens se alimentassem da comida do rei. Mas como eles conheciam o Senhor, eles deram um passo atrás e disseram: desta comida nós não vamos comer, deste alimento eu não vou ser sustentado, nessa mesa eu não me assento. Deus está nos despertando nesse momento para nós sabermos qual mesa nós estamos dispostos a sentar, em qual mesa nós estamos dispostos a nos alimentar. Ei, mesa fala de comunhão, mesa fala de conexão. E qual é a mesa que você está se alimentando? E aqueles jovens bem firmados, ainda que os seus nomes foram trocados, mas lá dentro do coração eles sabiam da sua identidade e eles disseram: nessa mesa nós não nos alimentamos, eu não vou comer dessa mesa. E o rei tinha dado uma ordem, pastora Natália: por 3 anos eles precisam assistir no Palácio Real por 3 anos. Guarde isso no seu coração, diga comigo: 3 anos. Eu não sei se você já pegou alguma coisa, mas por 3 anos tinha uma ordem do rei. Mas eles decidiram não se assentar nessa mesa. E aqueles jovens disseram assim para o chefe dos eunucos: nos dá 10 dias. Nós não vamos comer das iguarias do rei, nós vamos nos alimentar de verduras e legumes, e nos dê 10 dias. Porque aquele chefe do rei estava preocupado: mas vocês vão estar abatidos, o semblante de vocês vai estar abatido, vocês vão estar fracos. Mas aqueles jovens disseram assim: nos dê 10 dias. Depois de 10 dias, você vai perceber que nós vamos estar mais fortes do que nunca. E por 3 anos, diga comigo, 3 anos. Eu não sei se você está pegando algo, mas por 3 anos era a ordem do rei Nabucodonosor. Mas na verdade eu vim essa manhã falar de um outro rei. Amém? Levanta assim sua mão, gente, vê se você está vivo. Pegou alguma coisa aí? A Bíblia é repleta de reis. Reis que foram bons, reis que foram maus, reis que oprimiram o povo, reis que fizeram o que era bom perante o Senhor. Nós acabamos de ver sobre um rei da Babilônia, Nabucodonosor, e querendo oprimir o povo de Israel. Mas na verdade eu quero falar de um outro rei. Eu quero falar nesta manhã de um rei que deixou o esplendor da sua glória. Essas comparações são muito bem-vindas. Você pode dizer amém? Eu quero dizer nesta manhã sobre um rei que deixou o esplendor da sua glória. Filipenses capítulo 2, versos 5 até o 11 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus... isso é muito forte. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está... faz assim com as suas mãos. Um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele, do Rei dos Reis, do Senhor
Senhor dos Senhores, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesta manhã nós vamos falar sobre um rei que abriu mão da sua glória, da sua majestade, que saiu do seu trono. E escute isso: quando João Batista começou a pregar sobre o reino, guarde algo no seu coração: todo reino tem um rei. E quando João Batista começa a pregar sobre o reino, e esse reino tinha um rei, foram alguns perguntarem para João Batista quem ele era, e João Batista diz assim: eu não sou o Cristo. Mas aqueles que foram enviados dos sacerdotes, os fariseus, diziam assim: mas então quem és tu? E ele dizia: eu não sou o Cristo. Mas então quem é você, se você está batizando com água? João Batista diz assim: eu vim batizar com água para arrependimento dos pecados, mas venham aí. Eu estou falando do reino, e o reino, ele tem um rei, está vindo aí. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu batizo com água para remissão de pecados, mas está vindo aí, que é maior do que eu, e eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo com água, mas vem um aí que vai batizar com o Espírito e com fogo. Eu estou falando de um rei, o rei do reino, aquele que é superior, aquele que vem batizar com o Espírito e com fogo. Você precisa adorar o nome dele. Você precisa adorar o nome dele. Só eu estou entusiasmada com essa palavra. Eu sou apenas uma voz, mas existe um rei. Eu estou pregando sobre o reino, e esse reino tem um rei. Está vindo um aí que é maior do que eu. Vem um aí que é maior do que eu. Aleluia. Aleluia. Jesus é o rei, ele vem e ele escolhe homens. Abra o seu coração para as comparações, e ele escolhe homens, não como aquele rei Nabucodonosor escolheu homens de boa aparência, inteligentes, doutos em sabedoria e ciência. Agora vem o rei dos reis, e ele escolhe homens simples e comum, como nós aqui estamos nessa manhã. Homens iletrados que não tinham estudo, mas eles foram cheios, impactados pelo poder do Espírito Santo. Jesus pega esses homens, atrai esses homens, traz para a mesa. Homens que não eram dignos agora estão sentados à mesa com Jesus. Diferente daqueles jovens que não quiseram compartilhar das iguarias do rei, agora o rei todo-poderoso, o rei de toda a história, ele vem, ele atrai homens e se assenta na mesa com esses homens. E esses homens começam a se conectar com o coração de Jesus. Você precisa adorar o nome dele. Homens tão simples, sem condições, mas agora homens que estão conectados com Jesus, homens que entregaram os seus corações, homens que se renderam ao Senhor, homens que agora estão sendo abastecidos de uma comida espiritual. E essa comida que eles receberam foi o suficiente para mudar as suas vidas de uma vez por todas. Decida qual é a comida que você quer comer. Aquele rei Nabucodonosor tinha dado uma instrução que por 3 anos aqueles jovens
deveriam estar no palácio. Agora vem Jesus e instrui esses homens por 3 anos. Por 3 anos, dando da sua própria comida, oferecendo seu coração. Agora por 3 anos, aqueles homens pegam o bastão de Jesus. E sabe o que Jesus desejava? Jesus desejava que o reino do Senhor, o reino dos céus, fosse implantado naqueles corações, para que agora eles fossem multiplicar. Sabe o que eu vim fazer essa manhã? Eu vim esta manhã destravar o seu coração para te dizer que você é um multiplicador do reino. Assim como Jesus fez com aqueles discípulos, Jesus está fazendo hoje nos nossos dias. Homens que não tinham absolutamente nada, homens que não tinham estudos, agora estavam cheios, estavam pregando diante do sinédrio, estavam diante de reis, estavam diante de governadores, testemunhando o que Jesus havia feito. E escute, irmãos, homens que onde passava a sua sombra curava. Homens que quando usavam lenços e esses lenços passavam, curas aconteciam, pessoas eram curadas, homens que foram transformados. Guarde isso no seu coração, eles foram transformados para transformar. Você pode adorar o nome dele aí? Eu já quero terminar. Se é difícil para você também, levanta assim a sua. Nenhum momento Jesus disse que seria fácil. E depois que esses discípulos assumem o cajado, o bastão, eles enfrentam muitas perseguições, eles enfrentam muitas batalhas, eles enfrentam muitos dias difíceis. Mas eu entendo que aqueles discípulos ficaram com a voz de Jesus que dizia: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não preocupa. Eu tenho convicção que aqueles discípulos ficaram com a voz de Jesus que dizia assim: ei, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu entendo que a voz do Senhor ficava ecoando naqueles corações quando vieram as dificuldades, quando vieram as perseguições. E eu entendo que quando Jesus morre, ressuscita e ele já ia voltar para o Pai, Jesus fala para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, porque agora vai cumprir a promessa. Vai cumprir a promessa que eu já tinha dito antes, que quando eu for, eu rogarei ao Pai e Ele vai enviar um Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que vai estar convosco para sempre. E o Espírito da verdade vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu disse, de tudo que eu ensinei. Eu estou voltando para o Pai, mas permaneçam em Jerusalém. E aqueles discípulos vão para Jerusalém, eles permanecem por 10 dias, orando no cenáculo, buscando, esperando a promessa do Pai. E quando eles estavam reunidos, unânimes em oração, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce. Eles escutam um som de um vento
veemente, e eles veem línguas como que de fogo, e cada um daqueles discípulos, cada uma daquelas pessoas que estavam reunidas no cenáculo, agora estão cheias do Espírito Santo. Eles estavam fervorosos, eles estavam cheios, falando até em outras línguas. Muitos acharam que eles estavam embriagados, mas agora Pedro, sabe aquele homem comum? Sabe aquele homem comum? Agora cheio do Espírito Santo. Sabe aquele homem que tinha negado? Sabe aquele homem que há pouco tinha negado a Jesus? Agora está cheio do Espírito Santo, e ele começa a dizer: irmãos, esses homens que vocês estão vendo, eles não estão embriagados. O que está acontecendo hoje é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Eis que nos últimos dias é isso que está acontecendo. Sabe o que eu entendo? Que essa manhã é uma manhã de avivamento, porque eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que esse tempo é o tempo do fim. Eu creio que nos últimos dias, como diz Joel, o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Pedro agora se levanta e ele começa a pregar fervorosamente, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava tão cheio, e ele começa a pregar com tanta autoridade, que mais de 3.000 pessoas se convertem num único dia. E sabe o que eu quero te dizer? Está faltando essa convicção. Está faltando essa convicção. Eu preciso dizer algo. Segura um pouquinho aí. Quem disse que seria fácil? Quem disse? E o nosso problema hoje é porque muitos corações estão adormecidos. A maioria que entrou aqui está com uma chama quase apagando. Pastor Aline, Pastor Edward, está querendo se apagar. Está faltando fogo, paixão, entusiasmo. Está faltando o batismo com fogo. Está faltando a rendição. Agora aqueles discípulos cheios do Espírito, Atos capítulo 3, dos versos 2 ao 10 diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, e aquele homem todos os dias pedia esmola. Ele era um coxo, ele não podia andar, e todos os dias ele era levado, ele era conduzido, porque ele não podia andar, ele tinha que ser conduzido. Alguém tinha que pegar aquele homem e colocar ele na porta do templo, a porta chamada Formosa, e todos os dias ele estava ali mendigando, pedindo esmolas. Mas de repente vem 2 homens cheios do fogo, 2 homens que tinham sido batizados com fogo. Agora de repente vem aí 2 homens que, por causa das circunstâncias tão difíceis, não anularam a sua identidade, pelo contrário, tiveram a sua identidade transformada. Porque agora vem aí Pedro e João, 2 pescadores, e quando eles estavam lá pescando, num certo momento, Jesus diz assim: eu vos farei pescadores de homens. Agora uma identidade sendo transformada. E mesmo com situações tão difíceis, mesmo com circunstâncias tão traumáticas, mesmo diante de perseguições e mortes, agora 2 homens vêm aí, Pedro e Tiago, Pedro e João, e de repente eles estão entrando pela porta do templo, e aquele homem que era conduzido, que era levado todos os dias, mendigando, pedindo esmola, olha para aqueles 2 homens, e o seu olhar era um olhar de alguém que ia pedir esmola. Mas Pedro, cheio do fogo, com a sua identidade sendo transformada, aquele homem que tinha negado, mas agora estava cheio do Espírito, olha para aquele homem e diz: nós não temos ouro e nem prata, eu não tenho
aquilo que vai resolver o seu problema por um dia. Eu não posso te dar aquilo que vai resolver o seu problema por um dia. Nós não temos ouro, nós não temos prata. Ei, quem diz pra você que você tem que ser rico, milionário? Quem diz pra você que você tem que ter muito dinheiro para servir a Jesus? Sabe o que está faltando na sua história? Sabe o que está faltando na sua vida? É um batismo com fogo, é um entusiasmo, é um batismo com o Espírito. Ei, homem, eu não tenho, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos? Ei, o que é que você tem? Levanta aí a sua mão, o que é que você tem? Eu não tenho o que resolve o seu problema por um dia. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Ah, você precisa adorar o nome dele. Você vai dar aquilo que você tem. Você entende isso? Adora aí, porque eu estou entusiasmada demais com essa palavra. Eu estou terminando. Diga aí para Jesus o que é que você tem. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu carrego, o batismo com fogo, isso eu te dou. Aquele que muda a história, que perdoa pecados, aquele que te faz sair do cativeiro, que te faz sair da mesmice, que muda a sua história, que muda os seus dias, que muda a sua rotina por completo. Isso eu te dou. Levanta e anda. Irmãos, aquele homem levantou. Não é igual a gente tá aqui essa manhã, não. Às vezes eu falo que eu tinha que ter nascido na África, gente, porque eu amo aquelas danças. Um dia eu fui num culto deles lá e eu pulei e dancei igual eles. Aquele homem que foi curado, ele levanta imediatamente e entra no templo pulando, gritando e dançando. Ei, você foi salvo. Jesus tomou o seu leito, sabe, o leito do pecado, da podridão, aquilo que te segurava, que não deixava você avançar. Jesus pegou, Jesus tomou, Jesus disse para você: levanta, filho, e anda, vai, levanta e anda, você está perdoado, os teus pecados estão perdoados. E agora aquele homem, ele entra dançando, pulando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E sabe o que acontece? Pedro e João agora são presos. Mas sabe o que era necessário? Era necessário eles irem presos para testemunhar quem era Jesus. Tem lugares que Deus vai te levar que você não vai entender, mas lá você vai testemunhar quem é Jesus. E olha que coisa mais linda. Atos capítulo 4, verso 13. Eles presos, tendo que defender a sua fé. Os próprios líderes e chefes e religiosos disseram assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, e verem a intrepidez de Pedro
e João. Dá para jogar aí na tela, para a gente ler junto. Tá aqui? Abre a sua Bíblia então. Atos 4:13. Vamos ler juntos. Tá lá, gente. Tá lá. Vamos ler juntos. Eu tô terminando, tá bom? Então eles, vendo a ousadia, minha versão fala intrepidez, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Só aquele lá, volta lá, gente. Eles admirados de verem a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eles eram homens simples, iletrados, pescadores, agora eles estavam maravilhados. Eles estavam maravilhados e eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Será que as pessoas estão reconhecendo que nós andamos com Jesus? Eu quero terminar. Não vai ser fácil. Você pode dizer amém? Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Vai ter dores. Quando Jesus chama os discípulos, a maioria era pescadores e eles tiveram que largar as redes. Então tem momentos que nós vamos ter que largar algumas coisas. O cobrador de imposto teve que largar o seu trabalho. Então em muitos momentos nós vamos ter que largar algumas coisas e não vai ser fácil. Vamos viver algumas perdas e dores, algumas frustrações, algumas dificuldades, umas circunstâncias difíceis, mas nós não podemos desistir e nós precisamos ter convicção que nós andamos com Jesus. E eu quero terminar Apocalipse capítulo 2. Agora o Senhor manda uma carta à igreja em Éfeso. Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: eu quero dizer que essa carta é para nós hoje, nos nossos dias, endereçada para nós. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem está escrevendo isto é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É o próprio Jesus que está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. Não te deixei esmorecer. Jesus estava falando, e eu quero dizer para você, porque depois de mais de 2000 anos, o Espírito Santo está em nós, e nós não podemos nos abater por dias difíceis. Pelo contrário, os dias difíceis são para nós nos reerguermos mais.
O dia difícil é para nós estarmos mais firmados, mais conectados, mais abastecidos. Os dias difíceis são os dias para que a gente olhe para o alvo e prossiga dizendo: eu vou até o fim, eu não vou desistir aqui. E agora esta carta está sendo escrita para nós que mais de 2000 anos vivemos dias difíceis, circunstâncias complicadas, mas o Senhor está dizendo: eu reconheço que você carrega. Eu sei que você tem perseverado nos dias difíceis. Eu sei que você tem uma indignação por aqueles que se levantam dizendo que são do Senhor e não são. Eu reconheço isso em ti. Eu reconheço que você tem perseverado e suportado provas por causa do meu nome. E é por isso que eu não te deixo esmorecer. Mas saiba de uma coisa: eu tenho algo contra ti. Você tem abandonado o primeiro amor. O Senhor vê tudo. E o Senhor está dizendo: eu reconheço a tua perseverança. Eu reconheço que você tem suportado muitas coisas, mas eu tenho algo contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir aquilo que o Senhor deseja para essa manhã. Nós estamos amortecidos, apagados. Nunca houve na história uma geração tão apagada, tão morna, tão seca, tão rasa, sem fervor, sem entusiasmo, sem fogo, sem paixão. Nunca houve na história da igreja uma mornidão tão grande, tão aparente. Homens que levam a vida de qualquer jeito, que acham que não tem nada a ver. E o Senhor está dizendo: eu reconheço tudo que você tem feito de bom, mas eu tenho algo contra ti, igreja. Eu já enviei o meu Espírito. Eu já abasteci a minha noiva. Eu tenho projetos para a minha igreja. Eu tenho planos para o meu povo. Eu já enviei o meu Espírito. Eu tenho pão todos os dias. Eu tenho sustentado o meu povo, por isso que eles não perecem. Mas eu tenho algo contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Vocês estão amortecidos, vocês estão apagados. Vocês se esqueceram daquilo que eu fiz. E o Senhor diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde você apagou. Lembra de onde caíste. Arrepende-te, igreja. Arrepende, igreja. Arrepende, porque aquilo que eu tenho não se compara com absolutamente nada. Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou causar nessa terra. Ei, o ponto de conexão do céu com a terra é a igreja. Eu não sei se você entende isso, mas a conexão do céu com a terra é a igreja. Sou eu, é você. Nós somos o ponto de conexão. Volta, volta, igreja, volta, volta. Olha onde você caiu, olha onde você se apagou. Volta, igreja, volta. Levanta aí as suas mãos. Você
Aonde foi que eu não cuidei de ti? Aonde foi que eu não ouvi o seu clamor? O Senhor está dizendo por pessoas que estão aqui esta manhã: onde eu errei? Quando foi que eu não te sustentei? Onde foi que eu não ouvi o seu clamor? Volta, 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 volta.
valeu a pena aquele 1 ano clamando: eis-me aqui. Lembra depois de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Volta lá no início de tudo. Volta às práticas das primeiras obras. Lembra do início de tudo. Lembra do início de tudo. Volta à prática das primeiras obras. Volta aquela chama, aquele fervor. Volta, igreja.